Olá, bom dia. Está no ar o Morning Call desta sexta-feira, dia 4. Entre a possibilidade de alguma negociação e a violência dos ataques na Ucrânia, os mercados financeiros transitam sem uma direção previsível. Até que as informações sejam minimamente esclarecidas, os preços dos ativos experimentam novas ondas de sell-off, de vendas. O incêndio na maior usina nuclear da Europa e principal fonte de energia da Ucrânia foi o gatilho da tensão mais recente. O governo ucraniano informa que os reatores estão preservados, mas o alerta de risco segue ligado. A Agência Internacional de Energia Nuclear diz que está pronta para agir, mediar conversas entre a Rússia e a Ucrânia para estancar a possibilidade de um desastre sem precedentes. As bolsas na Ásia fecharam em queda, as da Europa operam no negativo, com muitos índices caindo mais de 2%. Os futuros em Nova York têm perdas desde a notícia do tiroteio e do incêndio na usina nuclear ucraniana, ainda na noite de ontem. Mas essa perda foi conseguindo se amenizar ao longo da madrugada e agora de manhã. Repetindo o roteiro das últimas semanas, as commodities estão em alta, com destaques para o petróleo, o trigo, que sobe mais de 7%, e o alumínio. A inflação é o indicador mais importante a partir de agora, porque ela passa a ser a premissa dos cenários, tanto para a taxa de juros quanto para crescimento no mundo todo. Aqui no Brasil, essa preocupação é ainda maior, já que a nossa economia é muito indexada e não deixa dúvidas sobre o carregamento desse processo inflacionário por mais tempo, portanto, exigindo mais juros do Banco Central. Agora há pouco, o IBGE divulgou o PIB do ano passado, que fechou em alta de 4,6%. O desempenho do quarto trimestre surpreendeu ao longo da divulgação dos dados setoriais, mas agora confirma com um crescimento consolidado de 0,5% nos 3 últimos meses do ano, tirando o Brasil da chamada recessão técnica, mostrando pelos números que serviços e agropecuária têm força para um crescimento maior em 2022 e a indústria segue sendo como uma grande preocupação. Taxa de investimento também surpreendeu positivamente e esse tipo de investimento é bom porque prepara para o crescimento futuro. O ritmo ainda segue lento, mas ainda assim há uma leitura já preliminar de que o crescimento de 2022 pode ser um pouco maior do que a média calculada agora pelos economistas de 0,3%. Agora, o mercado brasileiro também responde à enxurrada de dólares que estão entrando no país. O fluxo de investidores estrangeiros na B3 está batendo recordes, com entrada de mais de 60 bilhões de reais em 2022. Esse dinheiro todo indo principalmente para o mercado de capitais, a bolsa e também renda fixa. A cotação do dólar pode, inclusive, furar o piso dos R$5 nesta sexta-feira, com o câmbio mais valorizado. Essa soma entre câmbio e preços de commodities com influência nos preços domésticos pode acabar gerando algum alívio, mas ainda não garante a interrupção na alta da inflação, especialmente no curto prazo. Em mais uma declaração sobre a alta do petróleo, o presidente Bolsonaro pediu à Petrobras para reduzir lucros para evitar a alta dos preços dos combustíveis. Em nota, a Petrobras afirmou que mantém a sua política de preços, mas não sinaliza reajustes. A defasagem nos preços dos combustíveis aqui no Brasil está já em 25%, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Vamos ver os índices de hoje. O Ibovespa Futuro acompanha os mercados internacionais com queda de quase 0,5%. O dólar numa leve alta de 0,43%. Não está descartada ainda uma reversão desse quadro. E o S&P Futuro já com uma queda de 1%. Chegou a ser maior ao longo da madrugada, melhorou um pouquinho. Na agenda do dia aqui no Brasil, é dia de analisar as aberturas do PIB do ano passado e entender qual força ele entrega para o crescimento deste ano. Já está claro que os 0,30 já estão garantidos. Qualquer coisa assim, acima disso já vai ser ganho. Lá fora, o payroll nos Estados Unidos, com dados sobre o mercado de trabalho, mas principalmente sobre o comportamento dos salários dos americanos. Este é o dado mais importante. O salário médio vem subindo nos Estados Unidos, o que coloca o Fed diante de um cenário que já é bem conhecido aqui no Brasil, mas que não acontece por lá há mais de 40 anos. Este foi mais um Morning Call. Um bom dia.